Então, nessa ação penal 504.52.41, depoimento do senhor Cristiano Koch. Senhor Cristiano, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, Excelência. Senhor Cristiano, antes de tratar aqui mais diretamente do objeto dessa acusação, umas perguntas um pouco de cunho mais geral. O senhor é um dos acionistas controladores da Engevix? Através de uma holding que nós temos chamada Jackson Empreendimentos S.A. Sim. Desde quando o senhor tem essa posição? Desde de 1997, quando nós adquirimos a Engevix Engenharia do antigo proprietário. Quem são os outros acionistas controladores? Dr. José Antunes Sobrinho e Dr. Gerson de Melo Almada. Existe alguma ascendência entre os senhores? Não, senhor. Nós temos, cada um tem um terço das ações. E há uma distribuição de tarefas entre os senhores na Engevix Engenharia? Há uma distribuição muito clara de tarefas desde que nós adquirimos a empresa. Eu sempre cuidei da parte administrativa, financeira e contábil da sociedade. O Dr. Gerson sempre cuidou da parte vinculada a indústrias e infraestrutura, abrangendo todos os contratos na área de Petrobras, na área de siderurgia e na área de transportes. E o Dr. José Antunes Sobrinho, um dos maiores especialistas brasileiros em usinas hidrelétricas, era responsável pela área de energia e recursos hídricos. Havia decisões comuns também tomadas entre os três sócios? As decisões comuns eram decisões de caráter estratégico geral da empresa. Para dar alguns exemplos ao senhor, a decisão de investir em usinas hidroelétricas nos conduziu à criação de uma sociedade chamada Desenvix, que ao longo de 15 a 20 anos chegou a produzir 360 megawatts de potência instalada em pequenas centrais, usinas hidrelétricas e parques eólicos. Essa decisão de investir foi compartilhada. A decisão de como fazer o investimento, quem contratar e conseguir, foi tomada por Dr. Antunes. Outro exemplo, decidimos implantar um sistema ERP, que era um sistema de controle de gestão. Essa decisão foi tomada, foi escolhido o sistema Oracle, e a implantação desse sistema ficou a meu cargo, porque ele envolvia o controle administrativo e financeiro de toda a sociedade. O terceiro exemplo. Esse contrato tinha que valor? Esse de Oracle, algo como 3 a 4 milhões de reais. E o terceiro área que foi envolver a Petrobras, a decisão de que nós deveríamos atuar mais fortemente na Petrobras, que era o maior contratante brasileiro industrial, foi tomada por nós três. O processo, a gestão dessa implantação e os contratos que foram firmados couberam ao Dr. Gerson Almada. Por exemplo, consta aqui na denúncia a referência a esses contratos de cacimbas, vamos dizer, a decisão da Engevix de assumir esses contratos, de investir, de fazer essa obra, isso passava também pelos três sócios? As decisões de assinar grandes contratos sempre era apresentada aos três sócios, com base nos orçamentos, entrava-se na licitação. Uma vez ganha a licitação, a gestão desta contratação, a gestão desse contrato, todos os contratos decorrentes desse contrato maior eram tomadas pelo Dr. Gerson. Esse contrato de Cacimbas 2 e Cacimbas 3 foram contratos que foram firmados no âmbito da área de Dr. Gerson. Ele contribuiu diretamente na elaboração da proposta, na vitória no contrato e no desempenho do contrato, na conclusão da obra, que ficou extremamente satisfatória. Foi uma obra concluída no prazo e dentro dos custos orçados. O senhor concedeu uma entrevista jornalística? Quem tem aqui
19 de 3 de 2015, em que o senhor revelou a existência de um esquema de extorsão, de pagamento de propinas em contratos da Petrobras. O senhor pode me esclarecer o que o senhor tinha conhecimento desse assunto? Essa entrevista foi concedida, como o senhor mencionou, em março de 2015, após a prisão de Dr. Gerson Almada, que foi preso dia 14 de novembro, e após a conclusão de uma série de auditorias que nós fizemos em diversos contratos. E eu tive a oportunidade, antes dessa entrevista, de ouvir a íntegra do depoimento do Dr. Gerson, em que ele revelou como era o trabalho na Petrobras através da contratação de o que ele chamou de lobbies. Eu vim a saber da existência de um esquema desse tipo muito posteriormente à sua consecução. Esse esquema que se refere à entrevista, ele baseia-se no contrato da refinaria Abreu Lima, ou Reneste particularmente, onde ocorreram pagamentos a empresas ligadas ao senhor Alberto Youssef. Eu não tive conhecimento desses pagamentos, não tive conhecimento desses contratos, não tive conhecimento que esses contratos se destinavam a pagamentos a terceiros. Todo esse conhecimento veio de forma posterior e a minha entrevista foi dada em março de 2015 no sentido de defender a empresa de acusações que eu considerava extremamente graves e infundadas, como sendo uma empresa que desviou recursos públicos ou desviou recursos da Petrobras. Eu nego com grande veemência a existência de qualquer desvio de recursos públicos e de recursos da Petrobras em qualquer contrato celebrado com a Engevix. A Engevix sempre se pautou por procurar concluir seus contratos de maneira correta, e nesse contrato, particularmente da Reneste, nós tivemos um prejuízo superior a 400 milhões de reais na gestão desse contrato. O senhor fala com veemência que a empresa Engevix teria sido extorquida. Qual era a sua base de conhecimento a respeito dessa existência? Nenhuma base. Eu não digo que fosse... Eu mencionei a palavra extorsão porque, como todos, eu vinha saber que todas as empresas haviam pago, só pode ser um esquema que veio de cima para baixo. Nunca nenhuma empresa vai querer pagar alguma coisa sem necessidade. Mas foi um conhecimento muito posterior. O senhor Gerson Almada, em algum momento, revelou ao senhor que ele estava sendo extorquido? Afirmou alguma coisa dessa espécie na época dos fatos? Não, senhor. Eu só tenho na época dos fatos que havia necessidade de... Esses contratos, particularmente do senhor Alberto Youssef, eu nunca vinha saber da existência deles, porque eles eram geridos num esquema que era um consórcio entre a Engevix e a EIT, e no esquema de contratação que a Engevix tem, todos os consórcios têm autonomia de gestão. Então, essas contratações eram feitas no âmbito do consórcio, não passavam por minha aprovação ou por minha ciência. Então, na época dos fatos, nunca lhe foi falado que a Engevix Jamais. estava sendo extorquida? Jamais. E se estivesse sendo extorquida, Excelência, seria natural que o senhor Gerson compartilhasse esse fato com o senhor e com o seu sócio? Excelência, eu não acho que seria natural. Eu acho que o senhor Gerson estava procurando o melhor possível para o interesse da empresa. E se houvesse a necessidade de um pagamento forçado por parte de agentes da Petrobras, ele só o faria porque era necessário. E não precisaria comunicar a nós a necessidade desse pagamento. Mas não é meio estranho ele ser extorquido e não fazer o pagamento e não compartilhar essa informação? Não acho. Os valores eram... Ele está pagando dinheiro da companhia? Sim, está pagando dinheiro da companhia, sim, mas os valores eram margens que não eram significativas dentro do contrato. O senhor mencionou lá enfaticamente, era chantagem mesmo, extorsão? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Processo de extorsão? Na minha opinião, era. Agora, a sua opinião é baseada naquilo que o senhor Gerson lhe disse depois? Não, a minha opinião é baseada no conhecimento dos fatos posterior. Porque eu não consigo, eu deduzo que não é possível que todas as empresas que sentaram a essa mesa tivessem que pagar isso se não fosse necessário. E por que se pagava lá o Milton Pascovitch?
O Milton Pascovitch não tem absolutamente nada a ver com esses eventos, esse fato que nós acabamos de mencionar agora, que foi o contrato relacionado à Renest e pagamentos ao senhor Alberto Youssef. O senhor Milton Pascovitch, que mais ou menos 15 anos atrás, ele procurou o Gerson buscando trabalhar em conjunto em algumas oportunidades de negócio de gerenciamento de obras do âmbito do governo de São Paulo, gerenciamento de um programa de habitação popular dirigido pela CDHU e gerenciamento de programas do Fundo Estadual de Construções Escolares, que eram programas importantes para o governo do Estado. Ele tinha a competência de já ter trabalhado na área habitacional, tinha a competência de já ter trabalhado em instituições financeiras e, ao se aproximar do Gerson, formaram uma parceria e fizeram vários trabalhos em conjunto, todos os trabalhos bem-sucedidos, com uma divisão proporcional dos resultados dos contratos, como é habitual em contratos de consórcio ou contratos de parceria. Mas esses pagamentos feitos pela Engevix, da empresa do Sr. Milton, o JAMP, qual que era o serviço que ele prestava? Não sei se Nesses serviços eles eram consorciados, ele sentava numa escrivaninha, coordenava contratos inteiros com equipes de 10, 12 pessoas e trabalhava para fornecer relatórios de gestão do andamento das obras, relatórios de gestão financeira dessas obras. Esses contratos que estão descritos na denúncia, ele fazia isso? Dos contratos descritos na denúncia, a situação é diferente. Ele foi... Aí eu tenho que usar palavras que o doutor Gerson apresentou. Eu não tenho conhecimento direto. O meu conhecimento direto dos fatos é que ele prestava serviços de gestão de suprimentos, de trabalhar numa interface entre o contrato e a Petrobras, e isso começou no contrato de Cacimbas. Era um contrato de vulto grande, exigia uma interface com fabricantes de equipamentos, com fabricantes, fornecedores de equipamentos. Era uma primeira contrato de porte de modalidade de empreitada integral que a empresa estava realizando, e ele ajudava nessa relação fornecedores, Petrobras e a própria Engevix. Eu tive a oportunidade de, no depoimento prestado pelo Milton Pascovitch, que eu assisti em vídeo, ele menciona que uma das funções que ele teve nesse contrato foi negociar a saída de uma construtora que estava prestando serviços para o contrato, que não estava tendo uma performance boa. Esse tipo de atuação ele fazia efetivamente dentro do contrato. Naquela sua entrevista, o senhor declarou o seguinte: Milton atua conosco há mais de 15 anos, tem um relacionamento forte com o PT e disse para o Gerson que podia ajudar no relacionamento com o partido. Foram feitos contratos com ele para fazer esse relacionamento. Era uma relação de lobby, nunca para pagamento de propina. É um pouco diferente do que o senhor está me dizendo agora. O senhor pode me esclarecer? Eu disse que esta informação que eu dei na entrevista foi a informação que o Gerson prestou no depoimento dele em juízo. E que os contratos eram contratos de gestão. Nunca tive conhecimento que esses contratos se servissem a pagamentos de propina. Jamais tive esse conhecimento. E pagamento de lobby? O senhor não tinha conhecimento na época? O que o senhor chama de lobby? É muito difícil, é uma definição que eu tenho muita dificuldade de entender. O que o senhor entende por lobby? O senhor que usou o termo na entrevista? Eu entendo, não fui eu que usei, eu repeti um termo que o Gerson usou na entrevista. E o que o senhor entendia? Eu entendo que seria essa interface entre cliente e fornecedor, entre a Engevix e a Petrobras. Ajudar nessa interface. No sentido técnico, cronogramas de obras, gestão de reuniões e a apresentação de relatórios que eram feitos no âmbito da coordenação do contrato. Então, a informação que o senhor tinha na época era essa, a respeito dos trabalhos do senhor? Sim, senhor. E o senhor não estranhava os montantes aqui? Eu tenho aqui na denúncia pelo menos uma referência de cerca de 53 milhões pagos pela Engevix a JAMP, alguns contratos bastante vultosos, tem um deles só com 24 milhões. Não havia um questionamento dos sócios
ao senhor Gerson a respeito desses contratos? Excelência, esses contratos aparentemente são realmente vultosos financeiramente. Entretanto, em relação, em face do vulto dos contratos que estavam em curso, e isto ao longo de praticamente 10 anos, eles não eram contratos que